pela primeira vez, diretamente, os direitos de travestis e transexuais. Eu acho que é um fato singular, por exemplo, que a Ordem assuma indiretamente o compromisso de debater esse tema e que, portanto, possa estimular os advogados, os agentes do direito a atuarem em favor dessa população. E eu queria, na verdade, bater um papo com vocês, começar falando sobre o direito. Eu tenho uma visão, eu vejo estudantes de direito, eu tenho uma visão menos romântica do direito. A impressão que eu tenho é que o direito tem uma função muito menos voltada a construir a harmonia, a paz. O direito é um instrumento de controle social cuja finalidade precípua dele, cuja principal finalidade é a manutenção da ordem. A ordem do Estado e, portanto, a manutenção da ordem a partir do prisma de quem está controlando o Estado. O direito pode ser um instrumento de promoção da justiça, o direito pode ser um instrumento de garantia de direitos, mas, antes de tudo, o direito é um instrumento de controle da manutenção e de manutenção de uma ordem. E essa ordem, esse direito que nós conhecemos, o direito dito moderno, ele vai ter a sua origem no final das revoluções liberais, quando emana das revoluções, dos escombros das revoluções, o que chamamos de Estado, que em latim significa status, aquilo que não se move. O direito, portanto, é um instrumento para que as coisas pouco se transformem, ou, para ser um tanto preciso, nada se transforme. E o direito padece de uma dor. A dor do direito é que ele nem sempre consegue ser cumprido. É como se ele tivesse uma espécie de crise existencial. Embora se proponha harmonizar as relações sociais, embora proponha trazer relações, as suas leis sejam repletas de ideais, o direito ele não consegue ser de pronto cumprido, respeitado pela sociedade. Haverá sempre pessoas que conseguirão burlar as suas normas. E o direito então padece de uma certa dor. E por isso ele recorre à coercibilidade. Ele precisa impor as suas normas de forma coercitiva. Ele precisa estabelecer um regramento que estabeleça, por vezes, a prática do medo, do temor como instrumento de força para que suas normas sejam cumpridas. Ainda assim, mesmo que exista o direito penal, nem sempre nós cumprimos o direito. Nem sempre nós nos sentimos forçados. Ainda que nós aprendemos na faculdade que o direito é duro, mas é o direito, e, portanto, devemos cumpri-lo, nem sempre a gente cumpre o direito como ele se estabelece, como ele se apresenta para a sociedade. O direito, então, passa a padecer de um fundamento de validade, de um fundamento que lhe dê uma força, que não seja a força coercitiva, mas que consiga impor as suas regras. Nesse sentido, o direito ele atua sobre duas vertentes. A primeira, o seu poder coercitivo, o poder punitivo do Estado. A segunda, de uma perspectiva ideológica, em que o direito passa a atuar, muitas vezes, só para a gente exemplificar o que eu quero dizer, quando tem uma briga, qualquer que seja uma briga, a gente costuma ouvir as pessoas dizerem assim, eu tenho os meus direitos. Numa relação de consumo é muito comum, eu vou a uma loja, não tenho um conflito qualquer, e a pessoa, eu tenho o meu direito. Ainda que essa pessoa não saiba qual seja o seu direito, há uma noção de que ela possui direitos. Então o direito atua ideologicamente a partir dessa noção comum de que existem direitos. Ainda assim, o direito padece de um fundamento de validade que ele seja, portanto, forte o suficiente para impor as suas normas. E é nesse particular, é nesse peculiar, que o direito se aproxima de outras ciências para buscar fundamentos e, portanto, para estabelecer regramentos que sejam verdadeiramente fortes e consiga estabelecer a ordem que ele tanto se propõe. E nesse aspecto, o direito se aproxima de uma ciência que ela, a princípio, é uma ciência que estuda os fenômenos naturais, que independem da interferência humana, que independe da interpretação ou das interações sociais, que é a biologia, que vai estudar os elementos da natureza, que são os elementos que estão postos, não aqueles que estão por se construir ou por ser interpretados. A biologia se dedica a estudar os elementos que estão postos. E a biologia passa a gozar, portanto, de uma certa validade de inquestionabilidade. Por exemplo, para dar um exemplo, uma determinada doença,
A biologia é o fundamento da medicina. Na medida em que essa doença é desvendada e se descobre o remédio, não há mais o que se questionar. Se eu tenho aquele sintoma, eu tomo determinado remédio. Há uma certa verdade nisso e, portanto, a ciência passa a ser inquestionável. O direito se aproximou da biologia no final do século XVIII, no começo do século XX, quando a ciência da modernidade se propunha a ser uma ciência pura. Esse desenho, desse diálogo, desse enamoramento entre o direito e a biologia, vai ter, por exemplo, uma vertente na obra de Hans Kelsen, de uma pureza jurídica. Não que ele trouxesse a biologia para fundamentar a sua pureza, mas uma busca de uma pureza que pudesse tirar do direito elementos morais, conflitos sociais, fazendo com que fosse uma ciência que, no final, encontrasse, tal qual a biologia, um fundamento de validade inquestionável. Isso se dá, por exemplo, na nossa prática cotidiana. Diante de um crime, por exemplo, em que permeiam dúvidas sobre a autoria do crime, se houver uma perícia, se houver um estudo, a partir da ciência, em que comprove que o sujeito X foi o autor dos fatos, o juiz, diante do seu receio natural de aplicar uma pena de restrição de liberdade, se sente plenamente confortável de sancionar ou de aplicar a punição àquele indivíduo. Um outro exemplo muito comum, teste de paternidade. Diante de uma dúvida sobre quem é o pai da criança, quando determinado exame pericial, feito a partir de postulados biológicos, determina que há uma certeza quase que absoluta de que fulano é pai de cicrano, automaticamente o direito passa a não só reconhecer aquele fato, mas a atribuir direitos àquela criança. É como se, diante da impossibilidade de ser uma ciência que bastasse em si, a biologia servisse para o direito, para poder garantir que os seus postulados fossem cumpridos. E essa relação entre direito e biologia vai também emprestar para o direito certos conceitos que ele não consegue produzir. Por exemplo, no campo da sexualidade. O direito não consegue, por vezes, elaborar determinados conceitos, fogem da sua alçada ou lhe apresentam um risco muito grande. E ele vai trazer esses elementos de outras ciências. E eu fiquei refletindo, por exemplo, como é o conceito de pessoa já que vamos falar de travestis e transexuais, vamos falar de pessoas, como é que a ciência do direito e a ciência biológica lida com a ideia de pessoa? Para o direito, a pessoa é uma construção histórica e que se atribui direitos. Primeiro, se reconhece esse indivíduo a partir da sua singularidade. É uma herança do processo do pós-guerra, após a Segunda Guerra Mundial. O reconhecimento da dignidade da pessoa humana como sendo algo inerente, intrínseco ao indivíduo, fazia com que o indivíduo fosse reconhecido pela sua singularidade. O reconhecimento das diferenças pessoais serviam, diferentemente do que fazia o Hitler, em que reconhecia as diferenças para negar direito, no pós-guerra as diferenças eram reconhecidas para se promover direito. O conceito de pessoa dentro do direito, na perspectiva mais atual, vem desse processo do reconhecimento da singularidade, a partir da percepção de que a dignidade da pessoa humana individualiza e singulariza o indivíduo. Este indivíduo singularizado passa a ser, a ele atribuído direitos. O direito, a pessoa na perspectiva do direito é uma pessoa portadora de direitos. Na perspectiva da biologia, saí pesquisando quais eram, Fernando, as possibilidades, as ideias de que a biologia desenhava o ser humano. E o que pude concluir é que a biologia entende a pessoa como um ser vivo, constituído pelas interações dos organismos que o compõem. Um sistema vivo que, interagindo, compõe um indivíduo. E eu encontrei uma definição bastante interessante que diz que o ser humano é pessoa, gente ou homem, é um animal, membro de uma espécie de primata, bípede, Homo sapiens, pertencente ao gênero Homo família Hominidae, taxonomicamente Homo sapiens, do latim homem sábio. Vocês conseguiram entender qual é a definição de homem para a biologia? Porque eu, particularmente, não entendi. Estudando, por exemplo, as interações dos organismos vivos, no que tange, por exemplo, as questões hormonais. São tantas siglas que para a biologia é suficiente para compor o indivíduo. Para mim era absolutamente uma linguagem estranha, da qual eu não entendia. O direito reconhece a pessoa a partir dos direitos que lhe são atribuídos.
a biologia a partir das interações que lhe são natas. E nesse particular, o direito que tenta compreender as relações sociais se aproxima da biologia quando lhe falta devida compreensão, quando lhe falta devida capacidade de contextualizar ou de conceitualizar. E assim o direito se aproximou da biologia para definir a ideia de sexualidade. A sexualidade na biologia, ela é um dado natural, posto. E se praticou convencionar que a naturalidade da sexualidade se dava nas relações heterossexuais. Muito porque a sexualidade na biologia, ela é pensada ou projetada na perspectiva da reprodução humana. A sexualidade não é uma interação coletiva ou pessoal. A sexualidade na biologia, ela se dá no prisma da reprodução humana. Portanto, logicamente, para que se haja uma reprodução, é preciso que espermatozoides e óvulos se encontrem, e eles pertencem a pessoas dos sexos distintos. A sexualidade na biologia ela é vista a partir de uma perspectiva bastante limitada. Ela não é vista, por exemplo, a partir da dimensão prazerosa, a partir da dimensão do gozo, do orgasmo, ou, por exemplo, a partir de uma construção social em que se constrói relações afetivas pela dimensão da sexualidade. Essas perspectivas da sexualidade passam para o campo da sociologia, da psicologia, da filosofia, da poesia, mas no campo da biologia ela se limita à reprodução humana. E, naturalmente, quando o direito se aproxima da perspectiva da sexualidade pela biologia, tende a dotar como sendo natural, normal, a sexualidade que também se volta à reprodução, a heterossexualidade. Todas aquelas formas distintas da heterossexualidade não são tidas pela biologia como normais e, portanto, não são merecedoras da proteção jurídica, são anormais. A expressão anormal significa aquilo que não é normal, e não sendo normal, não merece a proteção, a tutela jurídica. E assim o direito se prestou, por exemplo, a regular o casamento, tido a princípio como uma relação entre um homem e uma mulher. O casamento passou, por exemplo, a ser objeto de tutela quando o direito estabelece a idade mínima. Deveres no casamento. Deveres que se estabelecem para uma relação que, a princípio, é uma relação íntima entre duas pessoas, mas o direito, na sanha de poder, inclusive, controlar a sociedade, de manter a estabilidade social, se sente tão poderoso que passa a guiar as relações mais íntimas das pessoas e passa a normatizar o casamento. Este casamento é um casamento heterossexual. E ao normatizar as relações heterossexuais, desprestigiando as demais relações, o direito não apenas nega a proteção, como legitima violações a qualquer outra relação que não esteja dentro do padrão da normalidade. E assim, relações homossexuais ou bissexuais são desprotegidas pelo direito. Numa perspectiva lógica, ou seja, na perspectiva de uma ciência inquestionável, necessária para poder estabelecer normas inquestionáveis para o direito, ele se aproxima da biologia para estabelecer qual é a sexualidade possível. Só que o direito não apenas nega essa sexualidade impossível, entre aspas, dos homossexuais, dos bissexuais. Ele se recusa a compreender que a sexualidade perpassa a dimensão da prática sexual, penetra por outros caminhos, e aí a sexualidade também vai dizer respeito, por exemplo, à forma como eu me enxergo, ou como eu construo a minha identidade de gênero. A identidade de gênero diz respeito à forma como o indivíduo, a pessoa, se reconhece e, portanto, constrói a sua identidade histórica, pessoal, social e política. O gênero, a princípio, aprendemos, por exemplo, quando estamos aprendendo português, ele é o masculino ou o feminino. O artigo masculino, o, feminino, a. E designamos os animais, pessoas, coisas, objetos, a partir da dicotomia entre o gênero masculino e feminino. O gato, a gata, a cadeira, o carro. E as pessoas também são, ainda que sejamos mais de 7 bilhões de indivíduos, divididos em dois grandes gêneros, o masculino e o feminino. Essa divisão nos é ensinada pela perspectiva da biologia, que o indivíduo que tem uma genitália do sexo masculino, uma genitália sendo um pênis, a ele é atribuída a dimensão do gênero masculino, e a ele são atribuídos papéis sociais pertencentes à dimensão do masculino, tendo uma vagina,
são atribuídos papéis sociais. Primeiro, o gênero feminino, papéis sociais femininos, funções que serão desempenhadas no campo da sociedade, que são a priori destinadas às mulheres. Antes da gente nascer, antes da gente ter um nome, antes da gente ter dente na boca, já nos são atribuídos certas condições sociais. Primeiro que quando no exame biológico que se descobre qual é o sexo genitália do indivíduo, define que ele é do sexo masculino, nós já sabemos qual é o nome, nós já sabemos qual é o brinquedo que a gente vai comprar, quais são as funções que ele vai desempenhar socialmente. Se tem uma vagina, nós já sabemos qual é a cor da roupa que a gente vai dar para a menininha, qual é o brinquedinho que a gente vai dar, e o brinquedinho é sempre uma boneca, para ela desde cedo aprender a cuidar das crianças, um fogãozinho para ela desde cedo aprender a cuidar dos afazeres domésticos. E vamos, antes mesmo de existir, a cada um de nós já são atribuídos papéis sociais. O que eu quero chamar a atenção no que estou dizendo é que estes papéis sociais, e portanto a nossa conduta social pré-determinada, se dá pela perspectiva da genitália. Nós somos definidos, ainda que podemos ser seres absolutamente incontroláveis no desejo, somos definidos pela nossa genitália. Tem um pênis, gênero masculino, sexo masculino, homem. Tem uma vagina, gênero feminino, sexo feminino, mulher. Algumas pessoas vão reconhecer-se num gênero diferenciado do que aquele que a sua genitália estabelece. Traduzindo, há pessoas que nascem biologicamente no sexo masculino, têm um pênis, mas por alguma circunstância se reconhece no gênero feminino. Constitui a sua identidade como mulher, ainda que não deseje mudar de sexo, ainda que deseje preservar a sua genitália. A essas pessoas nós costumamos chamar de travestis. São mulheres travestis, que compõem a sua identidade pessoal, histórica, social e política no gênero feminino, ainda que consiga se relacionar muito bem com a sua genitália feminina. As travestis são extremamente transgressoras de uma dada ordem que estabelece no topo da pirâmide do poder o homem branco, macho, adulto, sempre no comando. As travestis subvertem essa lógica, primeiro, porque elas nascem biologicamente no sexo masculino e recusam o poder que os homens têm na sociedade. Elas dizem, eu não sou homem. Isso dá um nó na cabeça da gente, porque o poder é algo difícil de se conquistar e nós não abrimos mão fácil do poder, qualquer que sejam os poderes, mesmo os micropoderes. As travestis subvertem a primeira lógica, eu não quero este poder, eu não sou homem, eu sou mulher. Como que aceitasse se submeter a todas as formas de diminuição social a que as mulheres são submetidas. As travestis continuam transgredindo essa dada ordem de poder em que os homens são definidos pela sua genitália e estão no topo do comando. Elas dizem, eu sou uma mulher e eu não vou fazer a mudança de sexo. Eu convivo muito bem com o meu pênis. É uma mulher, para usar uma expressão interessante, é uma dama de paus. Ela convive muito bem com o seu pênis. E para piorar a situação, não só convive bem, como utiliza do seu pênis na relação sexual. Ela utiliza o pênis na relação sexual. Ou seja, é uma mulher de pênis que pode ser ativa. Subverte toda uma lógica na cabeça da gente que as mulheres serão sempre passivas, não só socialmente, mas também na relação sexual. É uma mulher que é ativa, é uma mulher que tem um pênis. E não é por outra razão que as travestis, de tão subversivas que são no polo da população LGBT, a população mais vulnerável, a população que mais sofre violências. E há pessoas que nascem biologicamente num determinado sexo e se vê no sexo do gênero oposto. Há pessoas que nascem, por exemplo, biologicamente no sexo masculino, mas não se enxergam no sexo masculino. Se constrói o seu psiquismo, constrói a sua identidade a partir do gênero feminino. Há uma incompatibilidade tão radical entre o sexo biológico, da sua estrutura genital, com o sexo psíquico, com que ele constrói a sua história, que essa incompatibilidade força uma mudança, inclusive corporal. Não é apenas a escolha de um nome ou de uma vestimenta, mas uma transformação corporal. Como que se fosse indispensável que o psiquismo se encontrasse com o corpo que não lhe pertence, que ainda está por ser conquistado. Há pessoas que nascem biologicamente no sexo masculino, mas vão construindo a sua história como mulheres, vão tomando hormônios,
muitas vezes à margem dos cuidados médicos, vão construindo a sua identidade no gênero feminino e vão buscar todas as formas possíveis para poder transformar o seu corpo num corpo feminino. Há pessoas que nascem biologicamente no sexo feminino e se reconhecem como homens e vão no momento de se reconhecer, de se definir como pessoa, constituir uma estrutura corporal masculina. Eu costumo dizer que os transexuais, eu que inventei isso, uso uma metáfora para dizer que os transexuais são aquelas pessoas que vão mergulhar no oceano mais profundo. Eu agora inventei de fazer mergulho, eu estou mergulhando. E sei das dificuldades. A primeira vez que mergulhei era um pavor, a gente olhar para cima, 10 metros abaixo, só ver água e o medo de me faltar o oxigênio, o pavor de morrer sufocado dentro d'água. E eu fiquei pensando, quão sufocante é mergulhar, por exemplo, sem os equipamentos de mergulho. As pessoas transexuais são aquelas que enfrentam esse mergulho, esse sufoco, de se reconhecerem distinto do sexo, do gênero que a sociedade lhes impõe, que lhe constrói uma identidade. E no mais profundo dos oceanos encontra um espelho. Se olha, não se reconhece no sexo que lhe impôs, e vão reconstruindo, buscando a sobrevivência, o ar, a partir da reconstrução de um outro corpo. Até que, enfim, a sua identidade de gênero se identifica com o corpo que foi, com o corpo desejado, com o corpo pensado. Portanto, as transexuais ou os transexuais são as pessoas que não conseguem conviver por uma força absolutamente radical, que não sabemos bem quais são as razões dessa força, mas não conseguem conviver com a sua estrutura corporal e há uma necessidade de mudar este corpo. Travestis e transexuais são extremamente transgressoras, porque rompem com uma lógica do poder em que ele se baseia na genitália. E ao se basear na estrutura genital, e o direito, ao se aproximar da biologia, se nega a proteger as pessoas que transgridem as normas, sejam normas morais ou normas jurídicas. E nós temos um código para punir aqueles que transgridem normas, que é o Código Penal, recheado de punições. As normas não podem ser quebradas. Dito tudo isso, nos encontramos num momento histórico em que travestis e transexuais começam a se reconhecer como sujeitos e sujeitas portadoras de direito. A história dessas pessoas, e não precisa ir muito tempo no tempo histórico, é uma história marcada de constante violência. Aliás, as travestis têm uma outra coisa que eu vinha pensando. As travestis trazem em si um elemento que eu não estudei ainda, não sei se alguém já estudou, que consegue trazer uma certa sedução, que desperta certos desejos nos homens, e esses desejos são os desejos proibidos, e portanto esses homens, para realizar esses desejos, procuram subitamente, de forma escondida, me faltou a palavra, as travestis para realizar esses desejos, e elas passam, por exemplo, a serem portadoras de um segredo, e elas correm o risco de revelar esses segredos. Não é por outro motivo que a maioria dos crimes contra travestis, quando ocorre, se dão com violação, porrada, pancada na cabeça, na região do rosto, ou arrancando o pescoço ou por estrangulamento. Porque essas mulheres não podem revelar os desejos que foram confessados na prática sexual de certos homens. Essas mulheres não podem ter seu rosto reconhecido pela sociedade, por isso são espancadas no rosto. Elas não podem ser vistas nem quando estão mortas. A violação dos direitos de travestis e transexuais começa desde a negação do direito ao nome, de chamá-la pelo nome com o qual ela se reconhece, ela se representa. A negação desses direitos tem feito com que travestis e transexuais constantemente sejam vítimas de violação. Pelo Estado, quando a polícia para fazer uma abordagem policial, e a forma da abordagem muitas vezes é pegar o cacetete estourando o peito da travesti, o peito que corporalmente a distingue do homem, por isso um peitão grandão, para que destaque, realce a sua feminilidade. E quando a polícia estoura o peito e impossibilita que ela reconstitua a mama, está dizendo, é um homem, não é uma mulher. Quando havia aqui um delegado chamado Riquete, o nome dele, que na época da ditadura militar, final da década de 70, todas as noites faziam rondas ostensivas para prender as travestis.
deixavam as travestis presas alguns dias nas celas, até para satisfazer os desejos sexuais de alguns que lá trabalhavam, e à luz do dia, em plena praça, 3, 4 dias depois, soltavam as travestis, sem nenhuma acusação, quando o seu rosto, por exemplo, já estava desfigurado, quando a barba já aparecia, quando já não havia maquiagem, quando, enfim, o corpo denunciava que as travestis não eram mulheres como elas se concebiam, mas eram homens. Essas pessoas, enfim, começam, seja por um processo de luta pelos direitos ditos homoafetivos ou direitos da diversidade sexual, essas pessoas começam a se organizar. E direitos começam a ser requeridos, começam a se lutar para que se afirmem direitos de travestis e transexuais. E o ponto de partida para que se garanta direito de travestis e transexuais está no reconhecimento da identidade de gênero. Não sou eu que estabeleço como aquela mulher travesti ou como aquele homem transexual deve se comportar. Tampouco é o Estado que tem a autoridade de definir o comportamento dessas pessoas. São as pessoas, na sua experiência humana mais subjetiva, que vão definir o seu gênero. E cabe a cada um de nós, seja cidadão isoladamente ou sujeito, agente do Estado, respeitar as pessoas. A garantia dos direitos de travestis e transexuais partem. O ponto de partida fundamental é o reconhecimento da identidade de gênero dessas pessoas. Sem este reconhecimento não há como garantir qualquer direito. Uma segunda questão é que, para se reconhecer, como disse, o direito à identidade de gênero, é preciso assegurar a autodefinição dessas pessoas. Há amparos constitucionais que garantem os direitos das pessoas transexuais e das travestis. O primeiro amparo na nossa Constituição está naquele princípio motriz, naquele maior princípio, que deve ser sempre festejado, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. O princípio da dignidade, tal qual está na nossa Constituição, ele vai dialogar com aquilo que falei sobre dignidade intrínseca e inerente ao indivíduo. Esse princípio, esculpido na nossa Constituição, tem as suas bases no pensamento kantiano, em que concebia o homem, o sujeito, não como um meio, mas como alguém cujo fim está em si mesmo. O homem não pode servir como meio para se conquistar nem poder, nada pode ser conquistado. O homem é o fim em si mesmo, porque a ele lhe é atribuída uma dignidade que lhe é intrínseca, qualquer que seja a pessoa humana. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, que é um instrumento da maior importância, porque declara universalmente direitos, porque talvez seja o único documento no âmbito da ONU que goza de todos os países serem ratificados, de um consenso mundial em torno dele. A declaração diz, no artigo 6º, que toda pessoa tem o direito a ser reconhecida como pessoa perante a lei. O critério para se ter direitos é o critério de ser pessoa essa constituída pela dignidade humana. Essa dignidade é o principal princípio do nosso direito constitucional. Aliás, esse é um debate interessante. Alguns constitucionalistas, a maioria deles, vão dizer que não há hierarquia entre princípios. Eu sou daqueles que defendem que sim, há uma hierarquia entre princípios e no topo está a dignidade da pessoa humana, que abraça cada sujeito, a cada pessoa, incluindo travestis e transexuais. Um outro fundamento constitucional está no direito à cidadania, no exercício da cidadania. E aqui cabe fazer um parêntese. Quando a gente estuda o direito constitucional, a concepção de cidadania, no meu entendimento, é uma concepção extremamente limitada. E a grande maioria, eu diria a quase totalidade dos doutrinadores de direito constitucional, afirmam que o cidadão é aquele que possui o direito de votar. Limita a ideia, a dimensão de cidadania ao ato do voto. Eu tenho uma compreensão distinta. A cidadania se compõe pela possibilidade de ter direitos e pelo exercício desses direitos. Ainda que eu não exercite, a possibilidade de ter direitos me torna cidadão, o que faz com que o sujeito, ainda, por exemplo, na fase embrionária, quando tem normas estatais que garantem à mãe proteção ao pleno desenvolvimento daquela criança, ali há um cidadão em potencial. E, portanto, a cidadania não está limitada à dimensão dos direitos políticos, mas sim a um exercício pleno de direitos ou a possibilidade de exercer esses direitos. E essa dimensão de cidadania assegura o reconhecimento de travestis e transexuais como pessoas portadoras de direitos, portanto, havendo a possibilidade de exercer ou exercendo tais direitos. E, por fim, lembrar no âmbito constitucional, por fim, não, ainda tem mais um monte de coisa. Dentre os objetivos fundamentais
Lá no artigo 3º, o objetivo de promover o bem de todos sem qualquer forma de preconceito, sem qualquer forma de discriminação. Da Constituição, nós arrancamos alguns princípios que servirão para poder garantir, e eu vou falar depois desses direitos, mas para garantir os direitos da população de travestis e transexuais. O primeiro princípio, ou direito, é o direito à igualdade. A nossa Constituição é interessante no aspecto da sua construção gramatical. Lá no artigo 5º diz, todos são iguais perante a lei. Todos são iguais, parece-me não haver nenhuma dúvida, somos todos iguais perante a lei. Certo? Mas o Constituinte quis reforçar, todos somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros aqui residentes o direito à vida, o direito à igualdade. Ele afirma isso no caput do artigo 5º, que todos somos iguais, e no mesmo caput ele reafirma, garantindo o direito à igualdade. E no inciso 1º diz, homens e mulheres são iguais em direitos e deveres nos termos dessa Constituição. O Constituinte, a nossa Constituição grita o princípio da igualdade. Princípio esse que impõe não apenas uma relação entre iguais, entre cidadãos, do respeito à igualdade de direitos, mas também impõe ao legislador, ao Estado, ao Poder Judiciário, um dever de tratar igualmente, na perspectiva da igualdade material, todas as pessoas. Então não há como, a partir do princípio da igualdade, se estabelecer diferenciações de direitos, ou só é possível se estabelecer diferenciações quando esses direitos se voltam a promover uma diferença discriminatória à condição de igualdade. Ou seja, ao reconhecer que travestis e transexuais são vulneráveis na nossa sociedade, passamos a promover leis, instrumentos normativos para garantir uma igualdade material a essa população. O princípio da liberdade e da autonomia individual, outro princípio fundamental. O princípio da liberdade me assegura que eu posso fazer tudo aquilo que eu quiser, desde que não esteja proibido. Diferente do que funciona o princípio da liberdade, por exemplo, o poder público, que ele só pode fazer aquilo que a lei determina. Nós, cidadãos, podemos fazer tudo que não for proibido. E no Brasil, diferentemente de outros países do mundo, como o Irã, a homossexualidade, a travestilidade, a transexualidade não são proibidas. Portanto, o direito a expressar a sexualidade revelada pela orientação sexual ou pela identidade de gênero, este direito é garantido aos indivíduos pelo princípio da liberdade. E a esse princípio se soma outro, o princípio da autonomia individual, em que eu decido o que fazer com a minha vida. Eu, por exemplo, posso ser um cidadão homossexual e decido transformar a minha sexualidade num instrumento de luta. Posso fazer militância. Ou quero viver a minha sexualidade no âmbito mais restrito, da minha família, dos meus amigos, ou esconder a minha sexualidade, ou homossexualidade. Quer dizer, o princípio da autonomia me garante expressar o que o meu desejo quer expressar. Não me coloca, pelo princípio da autonomia, eu não sou obrigado a absolutamente nada, senão a viver a partir dos meus impulsos, dos meus desejos, que, vinculado ao princípio da liberdade, me permite, desde que eu não infira os princípios legais. Um direito importante que se estabelece, que a gente pode tirar da nossa Constituição para proteger travestis e transexuais, diz respeito ao direito à saúde, a uma saúde plena. Uma saúde não na perspectiva que nós conhecemos, que só recorremos à saúde, por exemplo, quando estamos acometidos por alguma doença, mas na perspectiva que aponta a Organização Mundial da Saúde, quando diz que saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental, social, e não consiste apenas na ausência de doença ou de enfermidades. A saúde é um bem-estar social, a saúde é um bem-estar físico. É um encontro, por exemplo, da transexual que reconhece, enfim, a sua identidade de gênero no seu corpo que se constrói. A saúde está garantida na Constituição Federal e deve ser também um instrumento para se garantir direitos de travestis e transexuais. Não na perspectiva da negação de doença, mas na perspectiva de um reconhecimento de um bem-estar integral das travestis e transexuais. Para a gente seguir, o direito à singularidade, outro direito que se abstrai da Constituição Federal, que assegura o direito a ser pessoa, o direito a ser quem a sua ideal, as suas concepções de mundo lhe impõe ou lhe motiva, lhe impulsiona. E
Por fim, e esse é talvez um dos direitos mais interessantes, porque ele não é um direito explícito, mas ele decorre de outros direitos, como o direito à intimidade, à privacidade, é o direito à identidade de gênero. No movimento social, nos estudos da academia, nós estamos muito acostumados a ouvir falar de identidade de gênero, sobretudo numa perspectiva sociológica, ou na perspectiva dos estudos da biologia, considerando que para a medicina a identidade de gênero de travestis e transexuais se constitui como uma doença. E eu quero passar a defender a identidade de gênero como um direito, ou seja, desse conceito de identidade de gênero, extrair direitos. E, sem sombra de dúvida, o principal direito que se assegura do direito à identidade de gênero é o direito ao esquecimento. O direito a esquecer o passado. Ele pode parecer um tanto quanto simplório, mas ele é fundamental para a gente debater a concretização dos direitos de travestis e transexuais. Pelo direito ao esquecimento, se assegura. É como se fosse um direito matriz, do qual decorrem outros tantos. Pelo direito ao esquecimento, se assegura o direito à intimidade, à privacidade, à liberdade. Porque o direito ao esquecimento assegura o exercício claro da identidade de gênero. Eu, me constituindo como uma mulher travesti, não preciso expor a minha identidade de gênero a todo momento. Porque uma vez definida essa identidade de gênero, eu vou experimentá-la, vivenciá-la, independentemente de outros conceitos, da vontade de outras pessoas. Eu sou uma mulher, eu me constituo como mulher. E o meu passado não deve dizer a respeito das minhas condutas, do meu comportamento, não pode servir como instrumento para julgar no âmbito do direito, para julgar no âmbito das interações sociais. O direito ao esquecimento assegura a travestis e transexuais a possibilidade de ser quem elas são, independentemente do passado que tiveram. E aí, passamos a concretizar esses direitos. O primeiro dos direitos diz respeito à readequação genital e a tratamentos hormonais. Travestis e transexuais precisam, no caso das travestis sobretudo e transexuais também, precisam de um tratamento hormonal. Um corpo não se constrói pelo mero ato de vontade ou pela força de um bisturi. Um corpo por inteiro se constrói com uma mudança, com um câmbio hormonal. E, portanto, é indispensável, sobretudo na perspectiva do direito à saúde, que se assegure a travestis e transexuais, da perspectiva, inclusive, compreendendo que a saúde é um direito e que se impõe como um dever ao Estado, o tratamento de hormonização deve se dar gratuitamente pelo Estado. Assim também como a indispensável cirurgia para que pessoas transexuais possam se encontrar no seu corpo, passa a ser um direito a ser concretizado por essas pessoas. E aqui começa a gente a pensar algumas implicações do direito à cirurgia. Uma delas já está superada, mas serviu como forma de cercear o direito à cirurgia. Constitui uma cirurgia de readequação sexual um crime de lesão corporal? Durante muito tempo o direito entendia que sim. Um dos primeiros médicos a fazer a cirurgia, o doutor Roberto Farina, se não me falha a memória, ele chegou a ser processado e condenado por lesão corporal, porque entendia o direito, amparado evidentemente na perspectiva médica, que ali havia um ato que violava o corpo do indivíduo. Intimidade, liberdade, esses princípios todos não amparavam o corpo daquela pessoa. E, portanto, ainda que tenha sido superada na compreensão mais moderna do direito, durante muito tempo essas cirurgias eram consideradas como lesão corporal e, portanto, passíveis de punição. Uma outra questão que me traz incômodo, e aí é atual, diz respeito, por exemplo, ao processo de hormonização de crianças e adolescentes que se reconhecem desde muito cedo como travestis e transexuais. E aqui cabe um debate interessante. Quando é que começa a sexualidade? Quando é que a gente determina o tempo da sexualidade? O direito, arrogante que só, acha-se possível e define, por exemplo, o casamento como um marco da sexualidade, só pode a partir dos 16 anos. Ele vai estabelecendo normas. Outro dia, eu vou falar desse caso, que esse caso é interessante, não tem nada a ver com travesti transexual, mas fala do direito normatizando as pessoas. Eu, passando pela rua, vi um carro de polícia parado e observei um policial abordando um casal de jovens, o rapaz vestido meio
como skatista, cheio de tatuagens, um pouco fora dos padrões de boa vestimenta. E a menina é um jeito meio... Na década de 90, a gente falava grunge, eu não sei como é que a gente determina hoje. É uma coisa meio diferente. E me chamou a atenção que o policial gritava com aquelas pessoas. Eu tenho algo em mim que me move, que eu tenho uma certa impaciência ou intolerância quando o Estado resolve ser mais do que deve, quando ele resolve extrapolar os seus limites. Eu não consigo meio ficar parado. E eu parei para poder observar aquela situação. Eu aprendi na minha graduação que, quando acontecem situações como essa, a melhor coisa é você parar. Agora a gente pode filmar pelo celular. Para e fica observando. O bom policial não tem medo de ser visto, e há muitos bons policiais. Há outros que precisam do anonimato, do escondido, para poder realizar os seus abusos de autoridade. Então eu parei e fiquei olhando. O colega policial que estava do lado começou a gritar comigo. O que é que você está fazendo aí? Não foram gritos tão baixos, eram gritos um pouco mais altos. E eu disse a ele, eu estou observando o seu colega, um servidor público, trabalhando. Não pode ficar aqui, vá saindo daqui. Eu disse, não vou sair, porque não tem nada que me obrigue a sair daqui. Os seus documentos, eu quero os seus documentos. Não vou lhe dar os meus documentos, porque nada obriga que eu lhe apresente os meus documentos. Eu quero os seus documentos, me dê seus documentos. Não vou lhe dar, não estou em nenhuma atitude suspeita, de fundada suspeita, que ele autorize pedir os meus documentos. Quem é você? Aí na hora eu pensei, vou falar que eu sou advogado, aí... Não, Você quer saber o quê? Meu nome? Qual a importância do meu nome? Eu não entendi. Meu nome é Dimitri. E o que é que você está fazendo aqui? Eu estou observando o seu colega trabalhando. E continuei observando. O outro rapaz, o outro policial, esbravejava. E ele dizia assim, descobriu que a menina tinha 16 anos, uma adolescente. E ele gritava, não tem vergonha na sua cara? Namorando uma menina de 16 anos? Como é um homem desse tamanho? E eu fiquei observando, e o que mais me chamou a atenção não foi nem a postura do outro policial, foi o fato do policial se sentir no direito de estabelecer uma certa regra moral. Você não tem vergonha na cara? O que você pensa que é para namorar uma menina de 16 anos? Como assim? Eu namoro quem eu quiser. Mas o Estado tem essa sanha de controlar. E o Estado então vai estabelecendo que, por exemplo, a idade dos afetos está a partir dos 18 anos. E o Estado, inclusive, pune. Porque se houver um beijo com uma pessoa de 14 anos, ali incide um crime chamado estupro de vulnerável, onde a pessoa vai presa. Porque 14 anos não é uma idade adequada para se beijar. Ainda que no tempo da internet, a garotada já está, desde muito cedo, descobrindo o mundo pela internet, pelas redes sociais. E o Estado ainda insiste em controlar. E aí vem uma pergunta, qual é o tempo da sexualidade? A sexualidade não tem uma regra. Ela vai pulsar no indivíduo a partir das suas experiências pessoais, subjetivas, a partir dos impulsos. E aí se coloca o grande questionamento. Pode pessoas com menos de 18 anos e com o financiamento do Estado se submeterem a tratamentos hormonais? Há uma compreensão definida, há uma ideia clara e, portanto, incontestável, irrefutável de que, de fato, aquele indivíduo com menos de 18 anos é uma pessoa transexual? Qual é a prova? Qual é o elemento que garante o fundamento de validade, portanto, a irrefutabilidade? Não há. Mas há pessoas que se identificam desde muito cedo como travestis e transexuais. E o que há de mais moderno está num parecer do Conselho Federal de Medicina, aprovado no mês de março, em que, de acordo com o conselheiro, e esse parecer vai ser submetido à aprovação do Conselho Federal, é possível, e o Estado está obrigado, deixa eu ver se eu encontro ele aqui, eu trouxe, o Estado está obrigado a garantir direitos, aqui, não, é aqui. Diz o parecer do Conselho Federal de Medicina, para a gente ter uma ideia, de que a assistência, ou seja, o tratamento hormonal, deve ocorrer o mais precocemente possível, iniciando com intervenção hormonal quando os primeiros sinais puberais, promovendo o bloqueio da puberdade do gênero de nascimento. E aos 16 anos, persistindo o transtorno de identidade de gênero, gradativamente deverá ser induzida a puberdade do gênero oposto. Para os jovens, a administração, ele vem falar conceitos hormonais, ou seja, o Conselho Federal de Medicina tem uma compreensão que o tratamento hormonal deve se iniciar o quanto antes, logo que os primeiros sinais de travestilidade ou transexualidade possam ser percebido
e manifestado. Até porque tem uma outra questão que é interessante analisar. Quem assegura que aquela pessoa é uma travesti? Para o direito, e eu vou falar um pouco mais sobre isso já, para o direito, como ele se apega no aspecto da biologia, é indispensável que para se ter certeza de que é uma transexual, é preciso um laudo médico. É preciso que um médico, um perito, constate e afirme. Eu tenho um entendimento contrário. A experiência daquela pessoa, que é uma experiência da sua humanidade, é que vai ser suficiente para dizer se é ou não é uma pessoa transexual. Eu não posso transferir a minha dignidade, os meus direitos, para as mãos de profissionais que, de uma forma absolutamente objetiva, vão me analisar, podendo, inclusive, dizer que não sou, anulando a dimensão da subjetividade do indivíduo. Portanto, o momento do começo da terapia hormonal não depende de uma decisão de um médico ou de um especialista, senão da manifestação da vontade daquela pessoa. E aqui me faz lembrar uma outra situação. Pessoas intersexo. São pessoas que nascem com uma ambivalência entre o sexo masculino e feminino, em que há uma igualdade de distribuição cromossômica, eu não sei definir como é, mas são pessoas que são ao mesmo tempo homem e mulher. Quando o médico, no momento que faz o parto, constata essa ambivalência, ele define, naquele momento, no ato cirúrgico, qual é o sexo da criança. Nos casos que temos acompanhado, não são muitos, porque a intersexualidade ainda é algo pouco estudado, os médicos se sentem no direito de definir, no ato do nascimento, qual é o sexo daquela criança. Além de ser uma responsabilidade muito grande, impõe àquela criança que nasce uma definição que nem mesmo ela, evidentemente, acabou de nascer, é possível definir. Mas vejam que situação dura para a criança, que futuramente crescerá, o seu destino está decidido pelas mãos de um médico. E esse é um debate dos mais interessantes, até porque como definir, pois, o sexo da pessoa intersexo, o gênero? Quem define? Quando define? É um debate em aberto. Portanto, a questão do tratamento hormonal, entendo eu, na perspectiva do direito à saúde, é um direito para travestis e transexuais. Um outro direito diz respeito ao nome. O nome é por onde a gente se constitui. O nome é o nosso cartão de visita. Quando eu sou apresentado a uma pessoa, eu sou apresentado pelo nome. Por trás do meu nome está toda a minha história, tá as minhas dores, as minhas alegrias, as frustrações. Por trás do nome Dimitri se constitui uma história de um sujeito que nasceu na Bahia, que veio fazer mestrado em São Paulo, e que se constitui, inclusive, um potencial futuro, a possibilidade de continuar. O nome constitui um indivíduo. Embora possa parecer algo que apenas o designe, o nome termina por nos constituir. É pelo nome que a gente vai definindo a nossa estrutura, se eu digo socialmente, no campo da expressão da minha pessoa. E o nome é algo fundamental para as pessoas. Eu me lembro do poema do João Cabral de Melo Neto, quando ele começa a Morte e Vida Severina falando que me chamo Severino e somos muitos severinos iguais em tudo na vida, e ele vai buscando definir de qual Severino ele está se referindo, o personagem, e ao final ele diz: eu sou o Severino, filho da finada Maria, do finado Zacarias, sou o Severino que aqui vos apresento. E pelo nome ele se apresenta e passa a desenhar aquele poema que é uma história belíssima. O nome, portanto, nos distingue, nos singulariza, nos compõe. As pessoas que nascem com uma identidade de gênero distinta do seu sexo biológico, adotam um nome distinto daquele que lhe foi dado quando nasceu. Portanto, adotam aquilo que nós chamamos de nome social, que é o nome com o qual essas pessoas constituem a sua história, constituem a sua experiência humana, e é o nome com o qual ela se apresenta, e mais ainda, é o nome pelo qual esta pessoa é reconhecida na sua comunidade. O nome social das pessoas travestis e transexuais é fundamental para reconhecer esta pessoa. Esta pessoa traz uma duplicidade da sua identidade. De um lado, possui uma identidade civil, o registro, a certidão de nascimento, com qual o direito a reconhece. Por outro lado, possui uma identidade social, com qual a sociedade a reconhece, com qual, o mais importante, ela se reconhece. E sobre isso paira um conflito. Até porque
ao insistir em falar, a chamar as pessoas travestis e transexuais pelo seu nome de batismo, eu estou necessariamente negando a esta pessoa a sua dimensão subjetiva, pessoal, histórica, todas essas dimensões que tenho repetido. E eu tenho repetido porque eu estava esquecendo quais eram as dimensões, eu decorei hoje à tarde, por isso que eu estou repetindo várias vezes. E aí, com relação ao nome, vem a primeira situação. É possível alterar o prenome, quando eu digo nome, eu estou me referindo ao prenome, das pessoas travestis e transexuais? Sim, digo eu, diz Fernanda. O Poder Judiciário, o direito não tem essa compreensão. Primeiro, para autorizar a mudança do prenome, é indispensável que se entre com uma ação judicial. E essa ação judicial tem que ter como peça, como documento indispensável, o laudo médico. Sem o laudo, não entrem com a ação judicial, não vai prosperar. A primeira situação, é possível mudar o prenome? Sim. Qual é o fundamento? O princípio da dignidade da pessoa humana, os direitos que falamos. O direito entende que, mais ou menos. O direito até permite, pelas ações que a gente tem acompanhado, tem ingressado, que transexuais mudem de novo, modifiquem o seu prenome. Em razão de que as pessoas transexuais vão alterar a sua genitália. Ou seja, não haverá, portanto, uma discordância entre a genitália e o gênero da pessoa. As travestis não tem chance. Só existe uma única decisão no Brasil que autorizou uma travesti a mudar o seu prenome. Porque a travesti vai ser uma mulher, mas mantendo a genitália masculina. Somente uma decisão no Brasil autorizando. Então, é possível haver essa mudança? É, mas o direito entende que sim, pero non mútuo. Agora, eu entendo... bom, aí vem uma outra questão interessante. Qual a vara que é competente para poder impetrar a mudança do nome? Durante muito tempo, os advogados que iniciaram nessas ações impetravam as suas ações na vara de família. E a vara de família se julgava incompetente, remetia para a vara civil. E os processos nunca chegavam ao final. Mais recentemente, os advogados começaram a pleitear a mudança do prenome nas varas de registro público. Só que a mudança do prenome implica necessariamente, entendo eu, na mudança também do sexo que está registrado. Porque não é possível que você tenha uma carteira, ou uma certidão de nascimento, ou uma carteira de identidade, que lá está escrito um nome feminino com o sexo masculino. Os advogados, então, começavam a buscar a mudança do nome, esquecendo a mudança do gênero. O que criava uma situação nem tanto confortável, mas também constrangedora. Qual foi a saída encontrada? Os advogados começaram a advogar na vara de registro público o pedido da mudança de nome. Uma vez conseguida a mudança do nome, iam para as varas de família pedir a mudança do sexo. Ou seja, o direito não estava garantido por inteiro. Dependia agora de uma compreensão, de uma interpretação, de um novo juiz, de uma nova área de conhecimento. Muitas vezes era negado e a incongruência permanecia, dessa vez com a chancela do direito. Atualmente, o que nós temos feito é advogando, pleiteando tanto a mudança do nome quanto a mudança do sexo nas varas de registros públicos. Não há mais como pensar a mudança do nome distinta da mudança do sexo. Não há como pensar o meio direito, senão o direito inteiro. É necessário a cirurgia para que se faça a mudança de nome? Alguns juízes entendem que sim. Mais uma vez, preso na perspectiva biológica de que o homem, o sujeito, o indivíduo, se compõe a partir da sua genitália. Nós temos um entendimento que não. Primeiro porque o entendimento de que travestis e transexuais se define a partir da sua experiência subjetiva. Independe da intervenção ou da anuência de um médico, de um psicanalista, de um psiquiatra. A expressão individual subjetiva é suficiente para garantir o direito à mudança do prenome e a viver a sua verdadeira identidade de gênero. Pois bem, não é esse entendimento que tem acontecido muitas vezes nas varas de registros públicos, inclusive. Para muitos juízes é necessário a cirurgia. Alguns até flexibilizam. Se já estiver em tratamento, o tratamento indispensável para fazer a cirurgia de transgenitalização, se permite a mudança do nome. Nessa perspectiva, travesti está completamente fora de qualquer tutela, porque as travestis não vão mudar de sexo. Até conversava outro dia com uma amiga minha travesti, ela é uma artista
do movimento LGBT, e eu dizia assim, Safira, você, por exemplo, é travesti, você quer fazer a cirurgia, quer tirar o seu pênis? Ela, não, imagina, eu quero inclusive que ele cresça cada vez mais. Então, essa dimensão, as travestis não vão mudar, mas a elas devem ser garantidos os nomes. É possível utilizar o nome social independente de uma ação judicial? Eu entendo que sim. Essa utilização não é só no campo do tratamento, em que eu me dirijo a uma travesti chamando pelo nome social, mas também decorrente desse tratamento, decorrem direitos. E aí eu me coloco para a gente pensar, por exemplo, uma advogada travesti. Como é que ela se identifica? Afinal de contas, o direito se propõe a fazer mudanças sociais, respeitar a dignidade humana. Como fica, por exemplo, a nossa carteira da ordem com o nome masculino sendo uma mulher travesti? A Ordem dos Advogados do Brasil não apenas não se manifestou a respeito, como ainda não foi provocada. Tenho a impressão, com muito respeito aos nossos colegas, mas alguns cairão duros, desmaiarão com essa possibilidade. O Conselho Federal de Psicologia foi provocado. Começou por um diálogo aqui em São Paulo, no Conselho Regional. À época, eu ainda era coordenador da diversidade sexual, fomos chamados a contribuir com o debate. E o Conselho rascunhou uma minuta, baseada num decreto estadual que vou falar, rascunhou uma minuta, aprovou a possibilidade de encaminhar para o Conselho Federal. E o Conselho Federal de Psicologia, em 2011, aprovou a resolução número 14, autorizando que psicólogos e psicólogas, travestis e transexuais, tenham registrado no seu documento de identificação o nome social, autorizando, inclusive, a utilização deste nome nos cartões de visita, nos cartões de apresentação, inclusive a utilização deste nome para assinar laudos, para assinar documentos que são próprios do profissional da psicologia. Há, portanto, um avanço significativo, porque o direito à utilização do nome passa a ser garantido, independentemente da mudança, que depende de uma ação judicial, da anuência do Poder Judiciário. O que eu, inclusive, fico a pensar se essa mudança não poderia ocorrer, evidentemente que haveria a necessidade de alterar a legislação, mas ocorrer como um ato meramente administrativo. O sujeito, reconhecendo-se travesti e transexual, se dirige a um cartório e pede a mudança do seu prenome. É algo a se pensar, e é algo, inclusive, que está num projeto de lei que foi apresentado no mês passado no Congresso, que a gente ainda fala. E aí eu trago, por exemplo, um outro exemplo da utilização do nome social. Em São Paulo, foi editado um decreto, o decreto 55.588, de 17 de março de 2010, em que estabelece a obrigação para todos os servidores públicos do Estado de São Paulo, da administração direta ou indireta, tratar travestis e transexuais pelo seu nome social. O nome social deverá ser apresentado pela pessoa interessada e o servidor tem o dever de tratar essas pessoas pelo seu nome social. E o descumprimento desse decreto enseja, obrigatoriamente, uma vez denunciado, um processo por discriminação homofóbica baseada na Lei 10.948, que é a lei que pune a discriminação homofóbica em São Paulo. E por força deste decreto, que, vaidade à parte, eu fui uma das pessoas que redigiram o decreto, por força desse decreto, a USP, a maior universidade pública da América Latina, em 13 de janeiro de 2011, publicou uma circular da Secretaria-Geral estabelecendo que todos os documentos acadêmicos de travestis e transexuais seriam expedidos no nome social, reservando o espaço do nome civil. Como a gente sabe que a mudança do nome só se dá por ação judicial, não é possível simplesmente você emitir um documento oficial no nome social, porque isso poderia ensejar, inclusive, crime de falsidade ideológica. A USP, então, dá prioridade ao nome social e coloca, entre parênteses, o nome civil da pessoa. E tem uma questão ideológica interessante de se analisar, há uma primazia do nome social, ele vem primeiro do que o nome civil. E aí, ao reconhecimento desses direitos, inclusive com a mudança do nome e do gênero, há implicações no campo dos direitos e dos deveres do indivíduo. Por exemplo, no aspecto da previdência, sabemos que os homens se aposentam com 65 anos de idade, as mulheres com 60 anos de idade. Havendo uma mudança do gênero e do nome de uma pessoa transexual, como é que fica a sua situação, por exemplo, no âmbito da previdência? Pelo direito ao esquecimento, de cara, compreendo que, havendo a mudança do gênero, também se transfere os direitos e deveres
reciprocamente. Ou seja, uma mulher transexual que nasceu biologicamente no sexo masculino, que constitui a sua identidade civil no gênero masculino, a ela são atribuídos certos direitos e deveres previdenciários que são destinados aos homens. Ao mudar a sua identidade, passa a gozar dos direitos que são atribuídos às mulheres. E essa decisão no Brasil ainda é controversa. No entanto, a Corte Europeia de Direitos Humanos, em 2 julgados, definiu que as pessoas transexuais passavam a gozar, no caso da mulher transexual, dos direitos previdenciários que são garantidos às mulheres, inclusive o direito à aposentadoria mais cedo. A utilização de banheiros públicos ou não, esse é um debate da maior importância. A travesti usa o banheiro masculino ou feminino? A travesti é um homem ou uma mulher? Aliás, tem uma coisa que eu tinha pensado e não anotei, da mudança do prenome da travesti numa ação judicial, sendo requerido o gênero, e aí eu não vou ter resposta para isso, mas jogo para a gente pensar, qual o gênero da travesti, afinal? Afinal de contas, a travesti, como disse, ela fica nessa ambivalência do gênero, do masculino e do feminino. Eu entendo, mas confesso que ainda não amadureci o pensamento, que a travesti tem o direito de escolher qual gênero que ela pretende estar. Ela pode ter o nome feminino, mas desejar permanecer no gênero masculino. O que pode ser muito controverso, mas a ideia primeira que tive é que, sim, a travesti decide qual o gênero. A transexual não, ou transexual não, a mudança ela é patente. Bom, e a utilização do banheiro? Existe norma que estabelece o uso do banheiro? Existe alguma lei que diz que o banheiro que tem um homenzinho desenhado é o banheiro masculino e a mulherzinha desenhada é o banheiro feminino? Não. Em lugar nenhum do mundo. É uma convenção social. Nós sabemos que onde tem um banheiro que tem um homenzinho na porta, ou um chapeuzinho, ou uma bota, ali são banheiros masculinos. E a travesti? O entendimento que eu tenho é que, por exemplo, mulheres transexuais, ainda que não tenham feito cirurgias, utilizem banheiro feminino. O argumento contrário é, isso pode causar constrangimento para outras pessoas. É evidente que sim, mas na história da luta pelos direitos humanos, nada se conquistou na base dos consensos. Direitos humanos se conquista. É uma luta que se dá, às vezes, chutando a porta, metendo o pé na porta, ou não se concede direitos humanos. Há um constrangimento, em parte, porque pelo que eu conheço de banheiro feminino, não costumo frequentá-los, as mulheres têm as suas cabines. O contato de mulheres transexuais com outras mulheres se dá, por exemplo, no momento de lavar as mãos, de se olhar no espelho. Uma vez eu estava dando um curso em Taubaté e tinha uma senhora insistindo que ela se constrangia. Ela disse assim, mas um dia eu vi uma mulher transexual urinando. Eu disse, mas como? A porta estava fechada? Estava fechada. E como foi que você... Eu abaixei para ver. Mas, acho que havia um desejo ali de ver mais do que uma mulher transexual urinando, né? Porque a pessoa consegue, inclusive, imagina a cena, né? Enfim, ainda que o constrangimento exista, e eu concordo que exista, nós temos 2 situações. Uma, se o banheiro é público ou banheiro privado, mas com destinação pública, como um restaurante, como a OAB, a primeira situação é essa. Se neste banheiro entra uma travesti no banheiro feminino e a pessoa se incomoda, sendo o banheiro público, se retira a pessoa. Quer a privacidade absoluta e o respeito à sua identidade de gênero e não respeita a identidade do outro, segura o seu xixi e vai para a sua casa. A segunda situação não me lembro agora qual é a segunda situação, mas eu entendo que a utilização do banheiro é o banheiro feminino para mulheres travestis, para mulheres transexuais, ou banheiro masculino para os homens transexuais. Isso tem gerado situações controversas, tem gerado violência, tem gerado constrangimentos, isso tem gerado, inclusive, processos. Já disse que o Estado de São Paulo tem uma lei que pune discriminação homofóbica. A Lei 10.948 tem recebido, eu não sei agora como está, mas havia recebido, denúncias de discriminação de pessoas que foram discriminadas pelo uso do banheiro. E em 2 casos, a comissão processante entendeu que o direito da pessoa transexual, o direito à sua dignidade, é superior ao direito da outra pessoa ter preservado uma intimidade que se constrói a partir do outro. Ou seja, a comissão entendeu
que a travesti, a mulher transexual tem o direito a utilizar o banheiro feminino e o homem transexual tem o direito a usar o banheiro masculino. Foi um entendimento da comissão, que cria, um processo no âmbito administrativo, não cria uma jurisprudência, mas é um referencial para aqueles que vão aplicar o direito. Outra situação da maior importância, a prestação do serviço militar obrigatório. Quando a gente vai entrar com uma ação de mudança do prenome de um homem biológico para uma mulher socialmente construída, a gente tem que apresentar toda a documentação civil. Toda a documentação. É requisito fundamental. Afinal de contas, eu tenho que apresentar o sujeito para que o Estado o reconheça e autorize a mudança do nome. Para os homens, há um documento civil indispensável, que é o certificado de alistamento. As travestis, por exemplo, ou não vão se alistar, ou no ato do alistamento sofrem discriminações. Consequentemente, não vão se alistar. Mulheres transexuais, a mesma coisa. Bom, esse aí é um problema que os advogados têm para resolver. Certa feita me deparei com uma situação como essa, em que uma mulher transexual, nas vias de fazer a cirurgia, precisava, e entrando com uma ação para mudar o seu prenome, precisava do certificado de alistamento. E nos procurou porque estava temendo ser discriminada. Nós fomos até o Exército, pedimos uma audiência com um major, um capitão, não sei qual é a patente, e era interessante como ele, de boa vontade, tentava não promover discriminação, mas ele tremia, porque ele não sabia como lidar, ele não conseguia nem olhar para a moça, com medo de provocar algo que pudesse constrangê-la. Ele só conseguia falar comigo, fui eu, uma psicóloga, uma assistente social, ele não conseguia falar de tão nervoso que ele estava. Claro, imbuído de uma boa intenção de não promover discriminação. E nós apresentamos a moça e dizemos, se ela vier fazer o exame médico, onde ficam todos os rapazes nus, olha o grau de constrangimento para ela e também para os rapazes. Mas ela precisava se apresentar. E aí, no dia, nós acordamos bem cedo, fomos até o Exército, ali próximo à Brigadeiro Luiz Antônio, e quando chegamos, havia uma fila enorme de adolescentes, os meninos de 17 e 18 anos, na porta de fora. Entramos, e o que aquele major, capitão, não sei, tinha preparado foi, esta mulher vai ser primeiro atendida, e depois as outras pessoas entram. Então ela foi recepcionada, atendida pelo médico, não precisou se despir, o médico deu dispensa, lá não sei qual a expressão, e quando nós saímos, enfim, os outros adolescentes puderam entrar. Essa foi a única situação que a gente presenciou nesse sentido. Levamos essa demanda para Brasília, para o Ministério dos Direitos Humanos. Bom, e lá ficou, não sabemos a resposta. O que sabemos é, um homem transexual, a ele, que agora é homem, nasceu biologicamente mulher, a ele recai o direito, o dever de prestar o serviço militar? Eu entendo que sim. Eu entendo que sim. A mulher transexual precisa fazer o serviço militar? Eu entendo que não. Porque, nesse caso, prevalece a autodefinição do gênero do indivíduo. Abordagem policial, outro tema interessantíssimo. Quem faz a abordagem policial da travesti? O policial masculino ou a policial feminina? Pelas normas da polícia, diz que a abordagem do homem deve ser feita pelo policial masculino. A abordagem da mulher, pela policial feminina. Acontece que, para o Estado, a ambiguidade da travesti ainda não está resolvida. A travesti é um homem. E eu entendo que, sendo mulher, a abordagem deve ser feita por uma policial feminina. E eu não vou saber dizer qual é a lei, o artigo, mas nas normas da polícia, há uma exceção que diz que, em casos de urgência, a policial feminina poderá abordar o homem e o policial masculino poderá abordar a mulher. Em casos de necessidade e urgência. Eu fui professor da academia de polícia, tive alunos excepcionais e levava esse debate para a academia de polícia e eles quase que, como fala todo mundo junto, em coro, diziam que a abordagem da travesti tinha que ser feita pelo policial masculino. Alguns diziam, eu tenho uma esposa que é policial, eu não vou querer ela palpando uma travesti. E eu me apegava nessa exceção para dizer que, em respeito da dignidade humana, é necessário. Aí está uma relevância e urgência que autorizaria a abordagem de uma travesti por uma policial feminina. E eu tive, nos 2 anos, quase 3 anos que dei aula na polícia, uma única aluna mulher.
E aí eu joguei o debate para ela. E aí, como é? Como é para você? E ela disse, não, eu não tenho nenhum problema em abordar uma travesti, não me sinto constrangida, a abordagem não tem nenhum cunho sexual, portanto, não vejo nenhum problema. E eu suscitei uma outra situação. No estado de São Paulo, até recentemente, só quem poderia ascender ao mais alto posto da Polícia Militar eram homens. Portanto, policiais, na patente de coronel, poderia chegar ao comando geral da polícia. E eu questiono, um homem transexual que adentra na polícia quando ainda tinha o gênero feminino, pode, nessa perspectiva, assumir o cargo de comandante-geral? Ou seja, quando fez o concurso público era uma mulher, civilmente se identificou como mulher, e no transcorrer da sua vida descobriu-se transexual, ou já se sabia e assumiu a sua transexualidade, fez toda a mudança corporal, passou a ser uma policial feminina. Estou falando de uma mulher que entra e vira um homem, assumiu a sua identidade masculina. Eu entendo que sim, a ela recai o direito a ascender ao posto de comandante-geral. Embora os meus alunos, alguns desmaiavam, outros se matavam, não queriam jamais aceitar uma situação como essa, o que é perfeitamente compreensível. Uma situação interessante diz respeito, eu vou pular essa coisa da saúde, que eu já falei, no âmbito penal, três situações me chamam a atenção para se garantir direitos, para se proteger o direito das travestis e transexuais. Primeiro, qual penitenciária, qual ala se coloca uma travesti? Na ala masculina ou na ala feminina? Evidentemente que a realidade paralela dos presídios impõe certos cuidados. O tratamento que é dado, por exemplo, à população de homossexuais é um tratamento depreciativo, nega direitos, a travestis também. Essa é uma questão ainda sem um posicionamento fechado. Até porque parte do movimento de travestis defende que elas fiquem nas penitenciárias masculinas. E tem uma explicação sociológica, ainda que contraditória, porque nas penitenciárias, as travestis, ainda que se saibam serem homens na perspectiva interna, elas são tratadas como mulheres, e socialmente as mulheres desempenham papéis domésticos que os homens não gostam de desempenhar. Então as travestis passam a ser protegidas, porque a elas são atribuídas, por exemplo, a limpeza do banheiro, a limpeza das celas. Então elas se sentem mais à vontade numa cela masculina, numa unidade masculina, porque há uma certa proteção, porque lá há um desempenho de uma função social que os homens se recusam a desempenhar. E há um lugar em que as travestis não podem entrar, que é na cozinha, porque eles não admitem que as travestis, que não são tão puras, e isso é fruto de alguns estudos, puras entre aspas, como entendem, possam tocar na comida deles. Ou seja, para fazer o trabalho que ninguém quer fazer é possível, mas para fazer o alimento, elas não são tão autorizadas assim. Essa é uma questão em aberto. Até porque tem um outro problema, que a gente, discutindo isso na época que estava na Secretaria da Justiça, passamos a pensar. As travestis ainda têm a sua estrutura genital masculina. As travestis podem ter relação sexual, aí seria uma relação homossexual com mulheres. As travestis, nas unidades femininas, poderiam gerar um problema populacional 9 meses após a sua chegada às unidades femininas. Então é uma situação em aberta. Possibilidade de visita íntima. É possível que travestis recebam seus companheiros ou suas companheiras? Eu entendo que sim. O que há de novo no que tange à diversidade sexual são alguns regramentos que apresentam o direito à visita íntima de casais homossexuais. Mas não há nenhuma normativa que estabelece o direito à visita íntima para travestis e transexuais, em que a visita se dá a partir do respeito à identidade de gênero daquela pessoa. E ainda no campo penal, para mim o maior avanço que a gente teve se dá na Lei Maria da Penha. E para mim é extraordinário. 2 situações na Lei Maria da Penha. A primeira, ao definir a vítima da violência doméstica, portanto, o sujeito que é protegido por aquela lei, titular dos direitos que nascem, que decorrem da Lei Maria da Penha, a lei não escolheu a expressão mulher, ela usa a expressão gênero feminino. Para mim isso dá uma abertura para que a gente faça uma interpretação
doutrinária infinita. Ao falar de gênero, esta lei, pela primeira vez, trouxe o direito do campo da biologia para o campo da sociologia. Aproximou o direito para uma realidade mais concreta. E ao aproximar o direito da dimensão de gênero, eu entendo que a vítima da violência doméstica é a mulher biologicamente concebida, mas é também a pessoa que constrói a sua identidade no gênero feminino, a travesti e a mulher transexual. Portanto, uma violência que se dá contra uma travesti, por uma pessoa que está no âmbito da sua convivência, esta travesti está protegida pela Lei Maria da Penha, acarretando sobre o agressor todas as penalidades que podem ser acarretadas a qualquer agressor do gênero masculino ou feminino. Mas a travesti e a mulher transexual também é protegida. E aí me veio um questionamento. E os homens transexuais deixam de ser protegidos pela Lei Maria da Penha, uma vez que socialmente são homens? Eu falei há pouco, por exemplo, da questão dos direitos previdenciários, falei da questão do banheiro, e disse que o gênero é determinante. Neste caso dos homens transexuais, eu entendo que o gênero não é determinante. Em uma situação, quando a violência se dá em razão da negação do gênero, quando a violência se dá pelo reconhecimento de que biologicamente é uma mulher e não um homem. Portanto, a Lei Maria da Penha, se o sujeito, quando se transforma em homem, ele deixa de ter obrigações, neste caso, ele não deixa de ser protegido pela Lei Maria da Penha, ainda que socialmente seja um homem. Por quê? Se a violência se der motivada pela repulsa, pelo ódio ao gênero feminino, e se reconhece naquele indivíduo homem, uma mulher e não um homem, ele também está protegido pela Lei Maria da Penha. O que é, por demais, interessante, porque muda um pouco a lógica da determinação pelo gênero escolhido. Direito de família, aqui eu parto para a gente concluir essa análise jurídica. Há uma situação que eu acho que está superada em alguns estados do Brasil, mas ainda não está resolvida, que diz respeito ao casamento. Travestis são do gênero feminino. Se relacionam com homens. Há uma relação, no meu entendimento, heterossexual. O casamento, nos moldes que foi pensado pelo direito, é um casamento heterossexual. Acontece que a identidade civil daquela travesti está no nome masculino. Como se dá? Como resolver essa situação? Eu disse que essa situação está um pouco parcialmente resolvida, porque, por exemplo, em São Paulo, já se admite o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Portanto, o gênero não determinaria o exercício desse direito. Há outros estados que não. Mas a travesti é uma mulher. Então, ela se adapta perfeitamente dentro do modelo que foi pensado do casamento heteronormativo, o casamento heterossexual, protegido pelas normas jurídicas. E o meu entendimento é que é possível, sim, o casamento entre uma travesti ou uma mulher transexual com um homem, ou um homem transexual com uma mulher, é possível, embora, para garantir este casamento, seja necessário que a gente ingresse com ações judiciais. Mas tem uma situação que é extremamente controversa, mas da maior importância. O sujeito se casa com uma mulher, namorou, se apaixonou, casou, passam anos casado com essa mulher. Até que um dia, ou ela revela, ou ele descobre que ela é uma mulher transexual, que fez uma cirurgia, que o seu passado diz respeito a uma identidade masculina. Se a gente pegar o Código Civil, lá no artigo 1557, diz que, 1556 e 57, diz que o casamento ele pode ser anulado se houver erro essencial quanto à pessoa do outro. Ou seja, se o sujeito não sabe quem é a outra pessoa, há um erro, então ele pode anular o casamento. E o artigo seguinte vai dizer quais são as possibilidades da anulação. E diz: considera-se erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge o que diz respeito à sua identidade, sua honra e boa fama, sendo esse erro tal qual o conhecimento ulterior torne insuportável a vida em comum ao cônjuge enganado. Me parece que este artigo, inciso, cabe bem na situação que eu estou dizendo. O sujeito se casa, não sabia, e aí ele descobre. E aí, cheio dos seus preconceitos, por qualquer razão, considera insuportável, intolerável a convivência com aquela mulher. Ele ingressa com a ação para anular o casamento, alegando erro essencial de pessoa.
Tive essa discussão na Comissão da Diversidade Sexual, e algumas das pessoas que eu muito respeito da área do direito de família disseram que sim, é possível. Aqui há um conflito evidente entre o direito do rapaz, vamos dizer assim, e o direito da moça. Não estou dizendo que ele não tenha o direito de anular o casamento. Não sei se o amor é muito grande, que não lhe provoque um certo cuidado e o choque não lhe destrua o casamento. Sei lá. Ele quer acabar o casamento, é problema dele. Também meio estranho, né? Porque todo mundo sabe quem é uma travesti, a gente conhece, a gente identifica. O rapaz casou, sabia com quem estava casando. Mas tudo bem, ele quer anular o casamento. Há um direito. Por outro lado, há o direito ao esquecimento. Há o direito a esquecer o passado, que assegura a esta mulher, por exemplo, não revelar a sua história. E assegura a ela se construir. E a partir dessa construção, manter-se no gênero feminino. Há um evidente conflito de princípios e de direitos. Na teoria do direito constitucional, quando há um conflito de direitos, a gente exclui um e o outro. Na teoria, e quando há um conflito de princípios, a gente tem que sopesar. E nesse aspecto eu entendo que o direito ao esquecimento, que encontra raízes no princípio da dignidade humana, no princípio da intimidade, se sobrepõe ao direito do cônjuge. Ele pode até pedir o divórcio, mas ele não pode anular o casamento, portanto, né, anular todos os direitos e deveres decorrentes desse casamento, alegando erro essencial de pessoa. Ainda que seja um tanto doído para aquele rapaz, o direito da transexual prevalece sobre o seu direito civil, que é um direito menor, que é um direito, nesse sentido, hierarquicamente abaixo dos direitos constitucionais. Eu sei que esse é um tema polêmico, mas entendo que não há direito de terceiros envolvidos. Não há um terceiro prejudicado nessa história. Não há que se garantir ou se permitir a anulação do casamento. Algumas pessoas da militância, inclusive uma militante que eu considero uma advogada que respeito muito, tem discordância de mim. Acho que a discordância é muito bacana. Qual é a perspectiva que se aponta futura? A gente está num processo histórico interessante. Eu costumo dizer e gosto de repetir, a gente está vivendo, Patrícia, um momento em que estamos construindo a história, construindo os direitos. Eu não vou contar para os meus filhos uma história que eu ouvi contar ou que li nos livros. Eu estou sendo um agente protagonista dessa história. Eu sou o sujeito que advogo pela mudança dos nomes de travestis. Travesti não, que aí tem um problema que a gente precisa discutir. Mas de transexuais. Eu estou um sujeito que estou construindo essa história. E esse momento é um momento peculiar, em que os direitos de travestis e transexuais estão sendo forjados numa luta ainda silenciosa, em que o Poder Judiciário ainda não foi tocado. E aí entra uma demanda que eu acho que é indispensável, eu já falo dela. E aí, nesse processo político, há uma ausência de um marco normativo. Não há uma lei que proteja travestis e transexuais. Não há uma única lei que fale de travestis e transexuais. E o que há de mais recente nesse debate é o projeto de lei número 5002, de 2013, de autoria do deputado João Willis e da deputada Érica Cocai, o João Willis do PSOL do Rio de Janeiro e a Érica do PT do Distrito Federal, que propõe uma espécie de um estatuto das pessoas travestis e transexuais. O projeto ele é extremamente inovador, porque, primeiro, de cara, o projeto rompe com a perspectiva médico-biologizante em que a definição da orientação da identidade de gênero se dá pelos prismas da biologia. Ele reconhece a autodeterminação do indivíduo e assegura o direito dele determinar a mudança do seu pronome. E, nesse sentido, o projeto vai quebrar a lógica de que a mudança do pronome só é possível com uma ação judicial e vai autorizar que a mudança se dê pelo mero ato administrativo. O projeto toca nas questões envolvendo crianças e adolescentes e o processo de hormonização, e o projeto afirma o direito ao esquecimento. O projeto assegura o direito ao esquecimento como um direito humano essencial. Tem falhas no projeto, sobretudo no que tange a sua estrutura, existem vícios legislativos, há ausências que são importantes, que precisam ser supridas, mas o projeto traz a singularidade de ter a coragem de pautar no Congresso Nacional, de forma direta, aquilo que de mais avançado se tem na discussão sobre o direito de travestis e transexuais. O Congresso já se debruçou sobre outros projetos. O projeto da deputada Cida Diogo, de 2008, o projeto do deputado Luciano Zica,
que foi apresentado em 2006, propondo uma mudança na lei de registros públicos, de modo a autorizar transexuais a modificar o seu pronome com base no laudo médico e depois de realizada a cirurgia. O projeto do Luciano foi avançado naquele momento, mas hoje representa um retrocesso. Ele está parado desde 2007 no Senado, sequer foi designado um novo relator para este projeto. O projeto novo que foi apresentado no mês passado, ele conseguiu, como um imã, atrair todos esses outros projetos. Foram todos juntados a ele. E é a partir dele que o Congresso Nacional, espero eu, passará a discutir direitos de travestis e transexuais. No âmbito do Poder Judiciário, existe uma ação direta de inconstitucionalidade, a ADIM 4275, que propõe interpretar a lei de registros públicos de modo a autorizar transexuais a modificarem o seu prenome. Essa ADIM, vou contar rapidamente como é que ela aconteceu. Alguns temas muito polêmicos, temas ligados à moral, temas de discordância moral razoável, como a gente diz, são difíceis de serem tocados. E houve um lapso, quando o Procurador-Geral da República, Fernando Souza, saiu, e entre a nomeação dele e o que o substituiu, houve um lapso. E assumiu, interinamente, esse espaço, a procuradora Débora Duprá. E ela, numa canetada, pegou alguns temas polêmicos e jogou no colo do Supremo e disse: toma batata quente. Marcha da maconha, aborto de feto anencéfalo, Lei Maria da Penha, teve um outro tema que eu não me lembro, e a união estável entre homossexuais, a união homoafetiva, e pegou esse tema do direito a transexuais mudar o nome e jogou para a mão do Supremo. Como uma DPF. A DPF foi convertida em ADIM e o relator é o ministro Marco Aurélio. O que houve de movimentação? O Poder Executivo se manifestou, o Senado e a Câmara dos Deputados se manifestaram, e, por fim, o Instituto Brasileiro de Direito de Família se credenciou como amicus curiae. Qual é a questão envolvendo essa ADIM? Por que a ADIM da União Afetiva foi, por exemplo, parar na pauta? Primeiro, porque havia mobilização no âmbito do Poder Judiciário. A demanda da diversidade das uniões homoafetivas bateram a porta do Poder Judiciário. Segundo, porque havia uma pressão do movimento social. Então, a pauta da união homoafetiva foi parar, o tema foi parar na pauta do Supremo. A questão das transexuais não goza de demanda judicial suficiente para poder impactar o Poder Judiciário, possui um movimento, em razão de todas as circunstâncias, que não possui ainda uma força suficiente para poder dialogar com o Supremo, ou, desconfio, não deseja dialogar com o Supremo por outras circunstâncias, e o Supremo não se debruça sobre a matéria. Essa ADIM, do modo que está, garantiria o direito de transexuais, mas não toca no tema das travestis. E aí, nesse aspecto, o que eu entendo é que é indispensável que se faça um advocacy junto ao ministro Marco Aurélio, para que no seu voto possa, ao interpretar o pedido da Procuradoria-Geral da República, ampliar direitos. Só que é necessário que haja uma pressão social. Ao ampliar direitos, a ADIM sendo votada, nós avançaríamos significativamente na tutela dos direitos de travestis e transexuais. E o que há de novidade no âmbito internacional? A novidade vem da Argentina. A Argentina, que tem demonstrado ser um país corajoso em muitos aspectos, toca no tema da ditadura militar com muita ousadia, mandou para a cadeia os ex-ditadores militares que governaram o país, que praticaram o crime de lesa humanidade, aprovou, primeiro país da América Latina a aprovar a união estável entre homossexuais, e no ano de 2012 aprovou uma lei que garantia direitos a transexuais e travestis modificarem o seu nome. Trazendo toda essa argumentação que a gente falou agora à noite, a possibilidade da autodeterminação, a mudança do nome como ato administrativo, possibilitando, inclusive, o tratamento hormonal de crianças e adolescentes, constitui a lei, cadê ela? A lei argentina, que eu não sei onde está aqui na minha papelada, que eu só queria falar do número da lei, mas constitui, ela está aqui. A lei 26.743, de 2012, constitui um estatuto inicial dos direitos de travestis e transexuais. É uma referência, e uma referência necessária
para que a partir daí se constituam novas obrigações para o Estado. O projeto de lei que designou a lei, ele estabelecia um sistema protetivo de travestis e transexuais, criando uma espécie de coordenadoria, de, entre aspas, ministério, para a promoção de políticas para os direitos de travestis e transexuais. Entendo eu que, em razão do conflito de poderes, das competências, que a competência do Poder Executivo criar administrativamente seus órgãos, foi tirado da lei a possibilidade de construir um sistema de proteção. Sistema entre aspas, porque, por exemplo, o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, foi criado por lei. Nesses casos, não era um sistema, mas organismos que pudessem proteger. A Argentina é uma referência, e é uma referência indispensável. Tanto que o projeto de lei do deputado Jean Willis e da deputada Érica Cocai bebe muito na lei argentina. É a mesma fonte. Pessoas, para terminar, eu quero dizer para vocês que o momento agora requer a aprovação de marcos legais protetivos à dignidade de travestis e transexuais, para que esses direitos não fiquem à mercê de interpretação do Poder Judiciário, mas que essa interpretação tenha um ponto de partida, e que o ponto de partida não seja necessariamente os juízos morais, valorativos e éticos dos juízes. É indispensável. Não sei se essa aprovação desses marcos legais, dessas normas, dessas leis, garantiria o direito à identidade de gênero. Eu ouso a dizer que esse direito existe, e ele precisa ser reconhecido, afirmado e concretizado. O que eu quero dizer é que o direito à identidade de gênero, que não foi em momento algum ainda a identidade de gênero tratada como um direito, ele passa a gozar de todas as prerrogativas de um direito fundamental, porque compõe a estrutura do indivíduo e, como tal, é um direito personalíssimo. Goza de fundamentabilidade. E, portanto, o reconhecimento dele é indispensável para a proteção de travestis e transexuais. Digo mais, por ser um direito que está posto e que precisa ser reconhecido, ele é necessariamente um direito humano. E, como tal, ele não apenas protege localmente, mas passa a servir como referencial de proteção internacional dos direitos das pessoas travestis e das pessoas transexuais. Nesse sentido, o campo da proteção e da tutela dos direitos de travestis e transexuais apenas está se abrindo. Muito ainda tem a se avançar. Muito ainda tem a pensar e contradizer e refletir, mas mais do que tudo, ainda há muito a se conquistar. No âmbito interno, no âmbito internacional, mas, sobretudo, reconhecer o direito à identidade de gênero como um direito humano é essencial para que a gramática protetiva dos direitos humanos, que protege a todos nós, independente da orientação sexual, identidade de gênero, cor de pele, origem, ela possa se concretizar. Só haverá direitos humanos se todos os direitos estiverem conjugados. Não apenas os direitos sexuais atinentes aos homossexuais e bissexuais, mas também direitos sexuais atinentes à identidade de gênero. Ou se constitui direitos da identidade de gênero como um direito humano, ou não haverá direitos humanos, ou a gramática protetiva não se completa. E se não se completa, não haverá o diálogo de civilidade que, enfim, poderá concretizar o objetivo princípio do direito, pelo menos na sua filosofia, que é a realização do homem no próprio homem. A concretização do indivíduo e da sua história e da sua essência no próprio homem. As pessoas têm o direito. Eu tenho uma amiga travesti que diz assim: eu saio para trabalhar como prostituta, como profissional do sexo, eu saio para trabalhar vítima da sociedade, que não me abre as portas. E volto para trabalhar, e volto do trabalho como sobrevivente. Não sei o que vai me acontecer em cada noite de trabalho. Essa amiga que eu amo tanto me tocou profundamente. E a nossa luta é para que essas pessoas deixem de ser vítimas e deixem de depender da vontade do outro para sobreviver. Para que elas possam expressar a sua humanidade em si e, portanto, vivenciar plenamente o maior dos desejos, o maior dos direitos, que é o direito à felicidade. Obrigado pela atenção de todos e todas.